mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Security Talks, episódio 57. Vamos falar hoje sobre segurança em shopping centers. Mas eu acho que você está percebendo que eu estou num lugar diferente aqui, né? Tem umas propagandas aqui da Avantia. Pois é, estamos aqui hoje diretamente da sede da Avantia, ao vivo, para poder conversar com vocês. Então hoje é um episódio muito especial, né? Inclusive, façam perguntas, aproveitem esse momento. Fizemos alguns stories há pouco tempo atrás também para divulgar. E hoje nós temos vários convidados, né? Então temos aí que correr aí com todos para que a gente consiga aproveitar esse grande momento. E eu conto com vocês, porque esse é o momento para vocês poderem deixar os comentários lá. Vamos às apresentações, então, aqui na nossa mesa. Hoje nós temos aqui da Avante o Juliano Silveira e o Matheus Paiva, tá? E como convidado o Becker, o Nelson Júnior e o Cláudio Cecílio. Vou passar agora aqui a palavra para o Juliano e na sequência para o Matheus, para que eles possam conduzir aqui o nosso programa. Sejam todos bem-vindos e não esqueçam, temos um QR Code aqui do lado direito da tela. Você coloca o QR Code e vai direto para o site da Avantia. Uma boa tarde, Juliano, tudo bem? Boa tarde, como é que vamos? Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a todos aqui que estão aqui reunidos, né? Queria perguntar um pouquinho assim, como que, assim, fala um pouquinho de você e assim, Cláudio, né? Nelson, me perdoa, Nelson. Conta um pouco da sua carreira, da sua história, conta aqui pra gente, faz uma apresentação sua pra gente. Tá, beleza. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer aqui a Avantia, a possibilidade de participar aqui desse bate-papo bacana no Security Talks. Quero agradecer você, Juliano, o Maurício, o Matheus, o Rony, e também os meus colegas aí de Shopping Center, o Cláudio Cecílio e o Bruno Becker. Enfim, estou muito feliz e é muito bacana a gente fazer essa troca de experiência, né, disseminação do conhecimento, porque eu sempre digo que de nada adianta você passar a vida estudando, se especializando num determinado segmento e guardar isso para você, né? Então é legal quando a gente faz esse tipo de coisa, porque as pessoas que estão nos assistindo aí podem ter essa oportunidade de aprender alguma coisa. Bom, eu comecei na área de segurança privada em 1997, e aí foi bem por acaso. Eu estava procurando emprego, busquei um emprego num shopping em Campinas, do Grupo Iguatemi, e comecei como fiscal de piso. Pô, quem não, né, todo mundo do segmento sabe, fiscal de piso é o cara que é menos que o vigilante, é o cara que os caras metem um terno lá, colocam um rádio na mão e falam, ó, essa área aqui agora é você que comanda. Então é uma novidade danada. Aí depois virei inspetor da empresa terceirizada, depois virei inspetor orgânico, já contratado pelo shopping, fui encarregado, fui coordenador e em 2 anos eu cheguei a gerente de segurança e fui transferido aqui para o Shopping Marketplace São Paulo. Fiquei 6 meses, voltei para Campinas como gerente, então foi uma coisa bem interessante, porque todas as pessoas que eram meus líderes, eu em 2 anos voltei como líder de todos, então uma baita uma experiência e tal, e essa foi a minha carreira. Eu sou formado em Direito, sou advogado, eu tenho uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Segurança Empresarial e também tenho uma pós-graduação pela ESPM em Gestão de Negócios com ênfase em Marketing. Então, aí eu participei também como colaborador no livro Operações de Shopping Center da Associação Brasileira de Shopping Center, escrevi alguns capítulos lá, tem outros colegas da área que também participaram. Enfim, a gente vai buscando aí aprimorar, né, o conhecimento e se aperfeiçoar justamente para poder fazer o nosso melhor. Essa é a minha carreira aí, estou aí. Hoje eu sou gestor de segurança do Shopping Eldorado, que é administrado pela Ankara Evanhol,
uma administradora com sede no Rio de Janeiro. E faz 15 anos que eu estou no shopping e vamos em frente. Legal. E você, Becker, conta pra gente. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui hoje, né? E assim, me sinto especialmente honrado em estar na presença de tão ilustre companhia, né? Como o Cláudio Cecílio e o Nelson, né? Que são pessoas que a gente encontra no mundo corporativo, né? E eu tenho o prazer de encontrá-los pessoalmente hoje aqui. Então, assim, já deixo a minha deferência aos dois aqui e ao respeito que eu tenho pelos dois e a maneira que os dois executam a profissão, né? Então, eu tive uma carreira, vamos colocar assim, na segurança. Eu comecei de uma maneira ou outra em segurança, eu comecei com defesa nacional. Eu sou oficial da reserva do Exército, né? Onde eu permaneci quase 10 anos no Exército. E saindo do Exército, eu recebi um convite e fui trabalhar numa estrutura de inteligência de uma grande multinacional, né? Na siderurgia. Então, nós fomos montar essa estrutura de inteligência, né? Foi uma experiência positiva. E depois eu acabei dentro dessa mesma indústria, galgando cargos e fui trabalhar, mudando de ramo na mineração, também trabalhando primeiro com inteligência, com investigação, e depois na mineração assumindo todos os outros ramos de segurança, né? E depois, saindo disso, eu trabalhei como consultor, que ainda foi o meu primeiro contato com shoppings, né? Foi trabalhando como consultor, né? Vamos colocar assim, no lado liso da prancheta, né? Então, depois que eu voltei agora para o lado áspero da prancheta, né? Então, ser consultor tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Então, primeiro como consultor e depois eu fui trabalhar em metalurgia também, fui ser o gestor responsável pela América do Sul da principal fabricante de alumínio que tem no Brasil. E agora, saindo de lá, fui convidado para trabalhar como gestor de segurança, né, no Grupo Iguatemi. Então, é uma tarefa muito interessante, a gente aprende todo dia, né? A gente pode falar que a gente não morre de tédio, a gente morre de outras coisas, mas de tédio a gente não morre, a gente pode infartar, mas tédio a gente não morre, né? De tédio não. Então, assim, é uma aprendizagem, sempre a gente aprende a sensibilidade, lidar com o público, com tudo. Então, para mim está sendo, no momento de carreira, agora todo o tempo que eu passo como gestor de segurança no shopping center, esse grande aprendizagem, essa grande satisfação, né, de a gente conseguir contribuir positivamente para a segurança daqueles que estão se divertindo, daqueles que fazendo a segurança daqueles que não precisam ficar tão preocupados, paranoicos com a segurança, porque estão num ambiente de diversão, estão num ambiente de contração. Para mim é um prazer imenso. Que bacana. Cláudio, chegou a sua vez. Estou em meio das feras aqui do shopping center. Posso falar? Por favor, nos enriqueça. A história primeiramente eu quero agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Junto com o Nelson, junto com o Becker. Agradeço muito essa oportunidade. A história de experiência ela é semelhante. Muitas coisas são semelhantes, né? Para quem está nesse segmento. Comecei nas Forças Armadas também. Em 1994, fiquei por 4 anos. Em 98, 99, que eu fui, igual o Nelson, ser controlador de acesso em shopping, né? E lá tive a oportunidade de fazer curso de vigilante, passei para vigiante líder, fui contratado por Orgânica, passei a ser encarregado, mudei de shopping, fui para o shopping Iguatemi como supervisor. E aí teve um desvio de rota na minha vida que foi muito bacana. Eu sou formado em Direito, sou advogado também, pós-graduado em Gestão Estratégica e Segurança Empresarial pela Anhembi Morumbi e atualmente estou fazendo pela USP Gestão de Pessoas. Mas teve um desvio que eu fui para a área da cultura. Então eu trabalhei por 10 anos na Pinacoteca do Estado e me especializei em preservação de patrimônio histórico. Faço parte de uma associação espanhola chamada Protectory, e voltada para a segurança de patrimônio histórico. Sempre estou em contato com o pessoal da Espanha, participei de muitas atividades na Europa e foi muito enriquecedor, foi muito bacana
atuar nessa área, né? É uma área muito carente de desenvolvimento de segurança, e o risco é enorme, né? Eu coloquei algumas coisas que eu aprendi em shopping center. Eu desenvolvi na área cultural, na área de museus, e muitas das coisas que eu aprendi em museus, hoje retornei para a área de shopping center, né? Trabalho num shopping grande de São Paulo, região da Barra Funda. Estou lá até hoje e é o que o Becker falou. De tédio a gente não morre. E todo dia a gente aprende alguma coisa. Mudando sempre, aprendendo, muda-se muito o conceito. E a palavra que eu tenho, o termo que eu tenho utilizado nos últimos anos é pensar fora da casinha, fora da caixinha. Porque senão a gente não sobrevive. Obrigado. Legal. Bom, pessoal, vocês viram aqui que a gente está no meio de férias. Mandem perguntas, por favor, vamos aproveitar a experiência de todo mundo. Eu sou o Juliano, eu trabalho na Avante, eu sou gerente de negócios. Então, eu vou agora apresentar nosso amigo Matheus. Matheus, ele trabalha aqui com a gente principalmente voltado para desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de analíticos. Conta um pouquinho de você, Matheus, e vamos aí para a próxima pergunta. Sim. Bom, como ele acabou de dizer, eu trabalho com inovação tecnológica desde 2003, comecei. Fui automaticamente empurrado para essa área, comecei na engenharia e fui migrando, trabalhei em diversas áreas, né? Tenho várias patentes em meu nome e ao longo do tempo também fui empurrado em 2010 para a área de segurança, onde eu desenvolvi um analítico para detecção de incêndios florestais, né? Em parceria ali com a Bosch, até hoje uma das startups mais premiadas no meio ambiental, né? E isso foi me trazendo, depois eu fiquei anos nela, acabei fazendo a venda da minha parte, abri outra startup para segurança do mercado financeiro, né, bancos, agências bancárias, até que também saí e acabei recebendo o convite da Avante aí para estar cuidando da área de canais aí, né, de uma spin-off denominada eSafer, né, na qual a gente desenvolve soluções digitais para o mercado da segurança. Basicamente, essa é a minha rotina de forma breve. Legal, Matheus. Bom, agora pode seguir com o roteiro de... Eu vou seguir. Bom, obrigado primeiramente, boa tarde a todos aí, né? Quero saber qual das três feras aí vai responder pra gente. Aí fala um pouco do panorama dos shopping centers hoje no Brasil, como que é o mercado, quantidade. Acho que para se iniciar uma conversa são necessários esses números, né? É bem legal a gente falar sobre esse universo shopping center, porque é um segmento muito forte, né? Contribui com muitos impostos para o nosso governo federal, estadual e municipal. Hoje nós temos no Brasil 620 shoppings, nós temos aí 17 milhões de área bruta locável, então a gente mede aí o shopping pela área bruta locável. Então o Eldorado hoje tem 77 mil de ABL, então é considerado um shopping grande, 35 mil um shopping pequeno e de 40 mil até uns 60 mil shopping médio aí. Então, juntando todos os shoppings, são 17 milhões de área bruta locável. Temos aí mais de 3 mil cinemas em shopping center, gerando aí mais de 1 milhão de empregos diretos. 1.018.210 vagas para carro também, então estacionamento é uma receita bastante bacana para o nosso segmento. São 112.738 lojas. Então, assim, como todos podem ver, é um segmento com alto fluxo de pessoas. Antes da pandemia, o Shopping Eldorado aí recebia um fluxo diário de 50 mil pessoas. Então, assim, é uma cidade dentro de outra. Então, é complexo. Os problemas para a nossa área de segurança, eles são enormes. Nós tivemos aí, agora o Cláudio falou agora há pouco de pensar fora da caixinha e tal, e eu acho que o maior teste que nós pudemos passar agora nos últimos tempos foi a pandemia. Com certeza. Né? Porque nenhum gestor de segurança, por mais preparado que estivesse, por mais qualificado que estivesse, poderia imaginar, na época, 577 shoppings no dia 19 de março de 2020 fechar ao mesmo tempo. Até que se alguém falasse isso, um dia os 577 shoppings fecharão ao mesmo tempo, você vai falar, pô, tu é louco, isso não existe. E aconteceu. E aí, cada gestor ali
tendo que sentar, refazer o seu plano de segurança, readequar os seus custos, mantendo a qualidade, porque ao contrário do que muita gente imaginou, né? O shopping fechou, trancou, reduz o quadro. Não é isso, os shoppings ficaram abertos, então supermercados funcionaram normalmente, drogarias, e depois começaram as alimentações com drive-thru, delivery. Então, assim, o risco da segurança aumentou bastante e o nosso trabalho, assim, nós tivemos, claro, que readequar custo, mas mantendo a qualidade e ali, trabalhando. Então, a segurança não deu para se dar o luxo de falar assim, vamos fazer home office. Não tem home office, é ali na... Nelson, me permite a analogia que a gente usa muito lá, parar o transatlântico, não é parar o shopping fecha, não vai fechar agora. Tem que ter um planejamento para fechar um shopping, tem que ter um planejamento para reabrir um shopping. Não, é parar um transatlântico, não é parar agora e vai parar, não. Vamos parar, tem que desligar, tem sequências para serem desligados, tem sequências para serem cumpridas, e para religar, mesma coisa, para reabrir, mesma coisa. Então é parar um transatlântico. Muito bem colocado pelo Nelson, antes de fechar o shopping, nós participamos de reuniões a toque de caixa. Reuniões que era feito no período da manhã para você tomar decisões no período da tarde, né? Sim. E no meu caso, eu trabalhava num shopping que fizemos toda a readequação, fizemos todo o estudo, análise de risco, fluxo de pessoas, e depois que nós fechamos, eu cheguei à conclusão que nós fechamos, mas não fechamos. Porque eu tenho um mercado numa ponta do shopping, do outro lado eu tenho uma drogaria com uma ótica no segundo andar, que tudo estava funcionando por determinação legal. Ou seja, eu fechei e não fechei. Um banco? Né? E aí? Pegadinha do malandro, né? Pegadinha do malandro. Eu tenho que reduzir custos, porque eu não tenho receita. Então eu tenho que trabalhar com uma segurança reduzida, com o mínimo possível, mas que o shopping continua tendo um movimento e um fluxo enorme, principalmente em área de supermercado. Quem tem supermercado no shopping sabe como é que foi, né? E aí a gente começa a pensar fora da caixinha. Meu amigo, não é fácil. Imagina. Eu nunca mais vou esquecer, de tédio a gente não morre. Becker, essa foi a melhor colocação. Essa foi a melhor. E eu coloco assim, e eu vou citar a guisa de exemplo, né, que estava comentando, como foi reabrir. No fato de que a gente chegou, e eu vou colocar o exemplo da cidade onde eu estava, vai reabrir na próxima semana, mas vocês vão ter que controlar o fluxo de pessoas. E assim, era lei, vamos controlar o fluxo de pessoas. Aferição de temperatura. Exatamente, aferição de temperatura e controle de fluxo de pessoas, né? Então, assim, qual a quantidade de pessoas, como nós vamos colocar, o que existe de tecnologia para isso, para nós contarmos as pessoas? Vamos inserir a tecnologia para contar pessoas, só que ela não tinha sido desenhada para isso, igual no momento, o que a gente dispõe, naquele momento a gente tinha a contar as pessoas, a cruzar linhas, né? Vamos colocar um analítico, cruzar linhas, mas que não contabilizava entre linhas, entre câmeras diferentes, e a gente está falando de shoppings com 17, 20, 30 acessos diferentes, pessoas que saem atualizadas em tempo real, porque aquilo era fiscalizado para chegar, se chegasse alguém e falasse, olha, você tem que ter o máximo 9 mil, 7 mil, você tem que ter no máximo 50 mil pessoas no shopping, então era de acordo com o tamanho do shopping. Primeiro a gente teve que fazer o laudo e verificar qual era a capacidade do nosso shopping. Alguns tinham no AVCB, alguns nem tinham no AVCB, a gente tinha que pegar e correr atrás e recalcular tudo para ver qual era a capacidade do shopping. E inserir a ferramenta tecnológica naquele ponto. E nós chegamos a conversar com o fabricante no momento, né, falando assim, olha, nós precisamos que contem entre câmeras. E aí falou assim, então abra para a gente o SDK, e nós vamos fazer isso, vamos trabalhar e fazer um BI em cima disso. Ele falou, tá tudo bem. Só que quando chegou no meio, falou assim, não, peraí que nós estamos desenvolvendo isso. Aí desenvolveu, ficou razoável, a gente colocou, e aí começamos a testar. E quando começamos a testar com as pessoas, tudo, quem contava a pessoa, falava, nós estamos com a margem de erro, vai variar muito da condição de luminosidade, de como que a câmera foi instalada, tudo, a gente pegou e chegava um momento que a gente tinha margem de erro de 0,5%, 0,2%. Aí a gente testava com o ser humano contando o lado, a margem de erro dele era maior, então assim, tinha ponto que ele era maior. Então a gente pensava assim, a gente está contabilizando uma margem de erro do equipamento com algo que é mais falível do que o próprio equipamento, quando a gente começou a contar. E assim, é da noite para o dia, a gente vai colocar, na semana que vem vai abrir, a partir de segunda-feira vai abrir, e vocês vão contar pessoas. E era isso. E aí o backup era contando gente com contador manual, mas tendo a tecnologia para amparar, e depois a gente começou a utilizar a tecnologia, e funcionou muito bem, mas assim, houve um efeito
catalisador de ter que chegar e agregar tecnologia, agregar analítico naquele momento que ele foi fora de série. Instalar acessório novo no carro andando, né? Tecnológico, ainda e testar ali para ver e validar, né? Complexo. E aí, quando o Becker fala assim, a gente abre o shopping e parece que assim resolveu o problema. Não, são outros problemas, porque assim, no meu empreendimento são 21 portarias, você não abre as 21 portarias porque você senão teria só segurança só em portaria. Aí você abre a porta A e não abre a B, o lojista de lá grita. Aí a pessoa chega na portaria, passou, ela abaixa a máscara, você tem que corrigir. Aí você teve um abençoado que falou que apontar aquele termômetro na testa causava câncer. Aí começou as pessoas chegarem na coisa e falaram, não aponta isso. Então assim, são coisas que vão acontecendo assim, que você fala, meu Deus, não tem fim. E é isso que eu falo, eu entendo hoje que uma das grandes características hoje de um bom gestor é a capacidade de adaptação, a flexibilidade. Ele tem que ter isso, sabe? Controle emocional, flexibilidade e capacidade de adaptação, porque a coisa muda numa velocidade tão grande. E aí você pega aquela pessoa também que chega na portaria, você passa no equipamento, o equipamento acusa que ela está lá com 39. Aí você pede para a pessoa aguardar, a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada, tal. Você está dizendo que eu estou com Covid? Ele fala, não, só acusou aqui, aguarda um pouco. Mas é porque a pessoa veio no sol, então aquilo dá uma alteração. Então assim... É uma loucura, é uma coisa... A tecnologia começou a ser necessário adaptar, ajustar, fazer os devidos ajustes na tecnologia, né? Exatamente. Para a realidade. Exatamente. E a realidade, às vezes, ditou muitas coisas. Por exemplo, não foi meu caso, tudo, mas tomei conhecimento de empreendimentos que tinham clínica. E os médicos estavam lá e eles justamente eram pacientes que poderiam ter Covid e tinham que ser testados. E ele chegava com febre. Realmente, eu estou com febre, eu estou com suspeita de Covid. O equipamento tem que detectar minha febre. Uhum. E ele estava na fila com outro. Então, assim, não, então, como é? Aí vamos ter que adequar a realidade, faz outra fila, tira a pessoa que está aqui. Mas era um condomínio com médicos. Então, assim, a realidade foi bem interessante. Não existe uma resposta que vá atender a todos os problemas. A gente precisou desdobrar muito, né? Acho que a resiliência, naquele ano nós tivemos que exercer a resiliência de uma maneira fora de série, né? Exatamente. E, assim, uma das coisas que eu falo aqui também, eu não falei, mas também a minha formação também é em direito, né? Então eu também tenho formação de direito, eu também gerenciamento de projetos. Gente, calma, isso aqui é uma live de tecnologia, tá? Não é uma OAB, não é nada disso, pessoal? Não é a Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas assim, existe uma vantagem muito grande nesse momento do direito. Ela tem uma vantagem muito grande, porque a pessoa chegava e assim, todos, claro, todo mundo sensibilizado, a gente tinha que entender o lado do cliente, ele estava sensibilizado com aquilo. A gente pegou uma regra que a gente acerta no atacado, mas a gente vai errar no varejo, como toda regra, né? Aí o sujeito ele tinha um problema específico, ele não conseguia usar máscara, ele tinha um problema específico, a temperatura dele diferente, aí ele tinha problemas específicos, a gente adequar, entender, alguém chegava, aí chegaram os famosos receitas virtuais que chegavam e eram homologadas, chegavam no dia, e chegava e encontrava o fiscal de piso, que ele pegava e ele tinha que ter aquela capacidade de ler a receita e saber se ela era autêntica para chegar e liberar dar uma certa concessão no que era uma regra, né? Então, e a gente sempre falando que nós estamos num ambiente, quando fala de shopping, ele é um ambiente privado aberto ao público, né? A permissão de acesso é a regra, a restrição do acesso é a exceção. Não é uma indústria, a indústria é o contrário. A permissão de acesso é a exceção e a permissão de acesso é a exceção e a restrição é a regra. É o contrário. Então nós estamos para que todo mundo entra, até que não deve entrar. Ou no horário que não deve entrar, né? Então, assim, que são curtos. Então, é diferente. Então, a segurança de shopping tem essas particularidades que são muito sui generis e tem que ser muito levado em conta. E nesse ponto, assim, acaba que muita gente do direito acaba vendo nisso daí, porque assim, são nuances, são enquadramentos, nuances, e a gente tem que saber dar um amparo àquela pessoa, ter também uma formação até diria filosófica, né? Que até o direito tem isso aí, embora poucos saibam, que para estudar, entender aquela pessoa, conversar, saber que aquilo é parte de algo muito mais complexo, que aquela pessoa, na verdade, ela quer
extravasar. O descontentamento, às vezes, não é com o segurança, não é com a pessoa, mas assim... e nesse ponto, a gente vê que muito a tecnologia ajudou. Ela ajudou, porque ela fornecia indicadores que não eram qualitativos, eles eram quantitativos, né? No indicador que ficava subjetivo, ele era um indicador objetivo. Legal. E aí dava um amparo para quem estava ali de chegar e tomar uma decisão com base num dado objetivo. Isso era fantástico, você ter um dado objetivo para poder chegar e falar assim, argumentar com aquela pessoa com um dado objetivo, para reforçar às vezes o ponto de vista dela, para dar-lhe uma melhor recomendação, para amparar melhor como que nós íamos atender melhor aquela pessoa. E a gente tem que entender que a nossa função como segurança era proporcionar a melhor experiência para aquela pessoa. Ela ia ao nosso shopping, até mesmo quando ela estava lá, se a gente descobrisse que ela estava com febre, a gente tinha que atender aquela pessoa, acolher aquela pessoa e indicá-la que ela precisava de um cuidado naquele momento. Ele precisava, olha, para nosso ambulatório, ou o que é que seja, avisá-la no médico. Às vezes ela não tinha noção das coisas que estavam acontecendo. E isso é fora de série. E aí, só para complementar, quando a gente acha que tinha resolvido tudo, a gente com a equipe reduzida... Vinha a notícia, fulano pegou Covid, da equipe de segurança, 2, 3, 4. Exatamente. Então assim, menos 4, muito louco. Nessa questão de tecnologia, só rapidinho. Não, claro. Conheci uma senhora num determinado shopping que ela entrava todo dia no shopping, passava pelo portal, e uma vez ela falou para mim, eu venho aqui todo dia para ver quanto está a minha temperatura. Às vezes eu nem vim comprar nada, mas eu vim só para saber quanto está a minha temperatura. É mais fácil do que ir no posto. Olha só. E nós estamos recebendo algumas perguntas e vai muito de encontro com o que o Becker estava falando, porque a gente começa a entender que a segurança tem um papel importante também em outras facetas ali. E olha que interessante, vamos puxar aqui uma pergunta muito legal que é do Tiago Coutinho. Como se especializar na segurança de shopping? Quem pode responder essa? Fala pra gente, Cláudio, vamos lá. Dá uma opinião pra gente. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta que com certeza vai ter 3 respostas aqui bem fortes. Tem várias formas de você se especializar em segurança de shopping center. Primeiro é você viver uma experiência de trabalhar num shopping center, né? Por mais que nós temos manuais, planos, tem doutrinas no assunto, a melhor coisa é você encarar a experiência de um shopping center. E não é o shopping A, B ou C. Eu costumo dizer que o shopping só muda o CNPJ. Nelson Becker comentando dos problemas do shopping center, eu estou olhando para o meu lá falando, puta, a gente vive a mesma coisa, puxa vida, né? Fora toda a formação que o profissional precisa se habilitar, inclusive por questões legais, né? Com a sua formação na área de segurança, vigilância, formação em tecnologia, isso é muito importante. O mais importante também é você ter a experiência e viver um shopping center. Eu faço um complemento aí hoje de uma coisa que eu acho que é a grande dificuldade, não sei se os colegas corroboram com isso, mas é a gestão de pessoas. Então, hoje, é assim, porque a parte técnica você vai lá, você faz um curso, você faz um treinamento, tal, você pega. Gestão de pessoas, eu falo que é o nosso gargalo, trabalhar com pessoas. E assim, 80% do nosso curso é mão de obra, são pessoas. Por mais que a gente integre a tecnologia, né, ao homem, você não substitui. Então o homem tem que ir lá e resolver o problema. Hoje o segurança, da época quando eu comecei para agora, mas foi uma transformação radical. Antigamente você tinha o vigilante, era assim, primeiro, ele não podia sorrir, porque já perdia a credibilidade. Então o cara tinha que ter cara de mal, ele escolhia uma coluna que ele mais gostava lá, se prostava ali e ficava o tempo todo. Se possível, atrás de um vaso, porque ele tinha que ver todo mundo, mas ninguém podia vê-lo. Era muito louco isso, né? Hoje não, hoje o cara tem que ser visto, ele tem que sorrir, ele tem que ser um cara agradável, ele é o cara de informações. Hoje eu digo para a minha equipe o seguinte, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, se nada mais der certo na vida, ele vai resolver. É isso, entendeu? A pessoa tem que entrar no shopping center, olhar aquele cidadão e falar assim, pô, se tiver algum problema, qualquer coisa que aconteça, é aquele abençoado que está fardado, que está de terno, que vai
resolver. As pessoas deixam filhos, adolescentes, filhas no shopping porque entendem que é um ambiente seguro. Então, a gente tem que fazer esse trabalho todo de atendimento. Tal. Então, assim, quer buscar qualificação? Claro, tem que fazer uma formação, né, acadêmica, participe de fóruns, eventos que tem na área de segurança, busque conhecimento em tecnologia, porque isso é uma coisa que a gente, quando vai fazer recrutamento de seleção, a gente conversa, as pessoas não têm familiaridade com tecnologia. E gestão de pessoas para você poder saber ali segurar aquele profissional, poder extrair o melhor dele, colocar numa condição que favoreça o time, né? Não adianta você pegar um camarada aqui e colocar ele, por exemplo, numa doca para lidar com um fornecedor, entregador, que é ali ele tem que ter uma atitude um pouco mais incisiva, né? Porque senão o cara passa com o caminhão por cima dele. Então tem um cara específico para aquela área e tem o cara que você coloca mais para a área de mall, para o atendimento, que é o cara mais relacionamento, mais tranquilo e tal. Então é isso o meu entendimento. Muito bom. Ô Becker, eu quero que você responda essa para o pessoal. Só que eu já vou aproveitar e incluir uma outra pergunta que o Henrique Bittencourt, ele colocou, pergunto ao Bruno Becker, então é direcionado. Maldade. Aí você já emenda nessa aí. A crise sanitária teve enormes impactos econômicos e aceleraram processos no setor, né? Sendo assim, qual foi o sentimento, preocupação e o plano de ação para contornar essa situação? Vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, né? Vamos começar por partes. Eu diria para especializar como um gestor de segurança em shopping center, eu vou parafrasear um ditado chinês antigo. Ele fala, entende mais sobre o sabor do arroz quem colocou um grão na boca do que quem viu caminhões de arroz passar na frente. Então, assim, uma coisa é ser cliente de shopping center, outra coisa é trabalhar dentro do shopping center. Quando a gente comenta, né, e assim, eu brinco que às vezes a gente comenta e tem relação com órgãos públicos, tudo, com polícia, e os policiais às vezes comentam comigo quando eu vou mostrar algumas coisas, o Corpo de Bombeiros nós mostramos algumas coisas, são grandes parceiros nossos, né? E a gente vê que eles nunca viram com esse olhar, porque eles entram também e frequentam como clientes, então eles não viram com o olhar de quem trabalha ali. A primeira pergunta é fazer, é isso realmente que você quer para a sua vida? A primeira pergunta que eu acho, falo assim, é isso realmente que a pessoa quer para a vida dela? Porque ela tem que ter um perfil que consiga se adequar a uma realidade de shopping center, porque é uma realidade em que a gente está falando de um tratamento diferenciado a um cliente, a gente está vendendo experiência, a gente está fazendo com aquele cliente se tratar muito bem o cliente, em que pese ele possa tratar de uma maneira que você considere que não seja condizente com a situação. Então, mesmo assim, temos que tratar bem o cliente, porque às vezes a frustração não é contigo. Então, primeira, tem resiliência para isso? A pessoa tem resiliência para isso, porque a pessoa gosta de cuidar de pessoas, ela gosta de garantir um ambiente seguro para outras, ela tem uma atenção com criança, que ela vai lidar com criança, não é um vigilante de indústria, não é um vigilante de obra, não é um segurança que vai tratar com isso, não a pessoa tem que ver realmente é isso que ele quer. Aí nós vamos passar pela escassez de marcos teóricos sobre a segurança, apesar de nós termos excelentes iniciativas, e está aqui o Nelson aqui do lado, que escreveu a obra sobre isso na Abrace, né, contribuiu com a obra na Abrace, e assim, são louváveis, mas se a gente compara com o que existe sobre segurança industrial, não se compara. Existe muito mais material sobre segurança na indústria. Existe muito mais material. E quando a gente fala e vai pegar um material estrangeiro, e muitas vezes a gente pegava um material americano para ler, o fundamento americano de uma indústria que a gente pega, que a gente aplica quase que 100%. Se nós pegarmos a maneira americana de lidar com a segurança de mall e trouxer para cá, nós vamos ter um problema muito sério. Muita diferença. É muita diferença. Eles vão levar dos vídeos que nós temos, os vídeos que nós recebíamos de treinamento dos Estados Unidos. Se a gente olhava assim e falava assim, isso aqui não pode ser fazer no Brasil. A gente vai pensar Dubai, que a gente tem em momento, se tiver uma área de alto risco, uma operação de risco, que a gente desceriam cortinas e fechariam do outro lado, isolaria a área. A gente não pode fazer isso no Brasil.
No Brasil não, nós somos latino-americanos, nós temos sangue quente, nós temos pena, e assim, nós não podemos fazer isso, nós somos uma sociedade, a beleza de nossa sociedade está nisso também. Então a gente quer pensar, é isso que você quer trazer para a sua, essa incerteza que quer trazer para a sua vida? Se a resposta for sim, junte-se a nós, porque é um caminho excelente, não morreremos de tédio, né? Não morreremos de tédio, poderemos infartar, mas não morreremos de tédio, porque cada dia é um aprendizado novo. Assim, eu acho que é muita pessoa querer, e eu vou muito no que os companheiros falaram, a habilidade de gestão de pessoas, tudo. Isso é muito admirado em qualquer que seja o mercado. Vamos colocar assim, um gestor de segurança, ele entende a brincadeira com direitos. A gente tem uma brincadeira com direito, fala que é a segunda melhor carreira para a segurança, porque é o que sabe o que não pode fazer, né? A gente sabe o que não pode ser feito, né? Então, aí quando a gente existe uma outra carreira, não vou citar aqui qual é, para não vamos botar brasa na sardinha alheia, não vou colocar brasa na sardinha alheia, mas é o seguinte, aí ele fala assim, o problema dele é que ele faz o que ele não sabe que ele podia fazer isso e acaba fazendo. Mas quem tem uma sólida formação de direito, e não digo não só profissional de direito, e quem se ocupou a estudar o direito, acaba sabendo, mesmo que de outras áreas, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, a gente tem que ter esse feeling para saber o que se aplica no Brasil e o que não se aplica. Quando busca material no exterior, nós temos excelentes materiais no Brasil, apesar, nós temos indicações, nós temos o próprio manual de operações, né, que está escrito na parte de segurança, que o Nelson apoiou a escrever. Nós temos Judievich, que acabou, o Judi, que escreveu um livro também muito relevante na segurança. Nós temos algumas iniciativas, mas elas não são tão numerosas. Então, pegar, ler os livros, ver se isso é para você. É para você, então chegue perto de um estabelecimento e fale assim, olha, eu quero trabalhar aqui, converse com o gestor, eu quero trabalhar aqui, peça sua opção, fale que você tem, mostre sua capacidade de gestão, sua capacidade de liderar pessoas, e vá galgando os postos dentro de uma instituição dessa. Essa é a primeira pergunta. Bom, e a segunda, apesar de eu já ter me perdido nela, eu vou falar assim do que... o Henrique Bittencourt, né? Vamos lá. A crise sanitária teve enormes impactos econômicos, né, e aceleraram processos no setor. Muito. Né? Qual que seria a sua preocupação e algum plano de ação para contornar essa situação durante essa crise que nós passamos? Vamos lá, nós tivemos a crise sanitária, ela catalisou uma série de coisas, né? Então, assim, nós tivemos a tecnologia que a gente está falando, o uso de analíticos, ela cresceu enormemente durante a crise sanitária. Nós estamos falando de tecnologias que foram utilizadas, um primeiro momento, num afobamento que a gente teve aquela afobação, assim, da pessoa querer ter que colocar alguma coisa e ter que abrir, tecnologia que depois a gente via que nem sempre garantia aquela segurança, dava uma sensação de segurança, mas não era, de repente, mais indicada para o caminho. Não havia um consenso na comunidade médica, né? Então, logo havia o consenso, a gente adequava aquilo ao consenso. Várias iniciativas de vários países, que eram iniciativas positivas, mas às vezes chegavam fora de contexto aqui. Vamos colocar tinha mall, que dependendo da cidade, que tinha via de mão e contramão. Então, às vezes funciona muito bem na Alemanha, esse veio da Itália, mas tudo bem, mas às vezes no Brasil não funcionava tão bem, né? O brasileiro, às vezes a cultura, a gente tem que entender a cultura do brasileiro, a gente tem que entender por que ele está lá. Ninguém vai ao shopping para... eu estou indo no shopping para me divertir, eu estou indo no shopping para resolver minha vida no shopping, né? Então, a segurança tem que ser uma preocupação nossa. Já notaram que no shopping a pessoa anda com o celular na mão? Na rua não anda. Cara, a segurança é a preocupação deles também, mas é a preocupação nossa. Então, assim, a gente tem que garantir aquilo para eles. Então, o que a gente vê? Para ultrapassar essa situação, nós tivemos vários exemplos e vários aprendizados, mas nós somos muito mais resilientes e nós conseguiríamos fazer de novo em caso de não digo nem de uma pandemia, mas uma epidemia, agir com uma presteza muito maior. Hoje o mercado já está retornando, né? Então já está retornando, eu não sei ali no dashboard do Nelson, que a gente está falando ali, já atualiza em tempo real, ali os números dele já cresceram, eu vi ali até o número de vagas ali dele já cresceram, né? Eu tenho um responsável pelo funcionamento lá na minha empresa, que já criou mais 3 vagas ali, já botou mais 3, mas assim, está crescendo. A gente vê dias que a gente tem a movimentação batendo de acordo com o dia,
ela é comparável a índices pré-pandemia, alguns momentos ultrapassando, outros momentos menores. Então, assim, é uma questão de volta à normalidade isso. Então, nosso plano de ação foi fazer o quê? Trazer o nosso cliente de volta com o máximo de segurança, com o máximo de conforto e da maneira que ele se sentisse melhor, porque tem gente hoje, vai no shopping, vem gente de máscara, vem gente sem máscara, vem gente de todo quanto é o jeito, e da maneira que ele se sente seguro, né? Da maneira que a gente se sente seguro, de acordo com o que ele entende, o que está sendo eficaz, o que não é eficaz, o que funciona para ele, qual a recomendação que ele entende. Então, assim, transformar os nossos shoppings num local cada vez mais seguros. Vamos colocar assim, a gente já não tem mais obrigações por conta da pandemia, em grande parte, mas os shoppings têm álcool em gel. Nós temos álcool em gel, em sua maioria tem álcool em gel à disposição. As pessoas não aglomeram mais. Os nossos analíticos, eles refletem essa questão da aglomeração. Hoje a gente reclama, hoje o lojista, o cliente, reclama de aglomeração. Ele reclama. Hoje a gente acostumou nossos olhos a ver aglomeração, entender aquilo como uma coisa insalubre. Isso é fruto da pandemia. Se isso é certo ou não, é uma questão para a área médica, mas assim, nossos olhos estão desacostumados a ver uma aglomeração. A gente vê uma aglomeração, a gente ainda se sente incomodado. Então, o nosso plano de ação, e assim, são vários planos de ação, e não um único, primeiro, a gente retornar à situação que a gente está de acordo com a situação atual, com o que o nível sanitário nos permite, dar o máximo de conforto, de segurança ao nosso cliente. Então, foi aquilo que eu falei, ainda temos álcool em gel, todos os shoppings vão ter álcool em gel, vão ter medidas, as medidas não são tão drásticas quanto eram, até algumas a ciência entendeu que poderiam ser relevadas, e assim, mas eu acho que nós atingimos o principal objetivo, que era o plano de ação, era garantir que o nosso cliente ele tivesse o máximo de segurança, o máximo de conforto ao visitar nossos empreendimentos. Uma coisa que a gente pegou e constatação, e se eu falo constatação, quando eu falo isso é subjetivo, não é objetivo, mas eu digo pela minha equipe, né? A gente via que dentro dos shoppings o colaborador nosso era mais difícil ele contrair Covid naquela época do que fora do shopping, no momento de lazer dele, às vezes de fora, na família, porque no shopping a gente tinha procedimentos, a gente tinha protocolos, a gente tinha maneiras de lidar com a situação. Então, isso foi um plano de ação muito eficaz. E aí, quando chegou no momento, foi aquele momento que a gente falou, aí a gente começou a cair o nosso próprio pessoal, né? E eu entendo assim que o maior desafio nisso tudo que é a retomada, adequando os custos para que isso não impacte, né, no metro quadrado do condomínio para o lojista. Então, a gente vai gradativamente remontando toda a estrutura, mas tomando cuidado porque assim, as lojas estavam fechadas e hoje o boleto do condomínio pesa bastante para o lojista, então a linha ali de custos ali bem trabalhado para que ele possa também dar seguimento na sua atividade e consiga pagar todos os custos operacionais que tem no shopping center. Muito bom. Matheus, vamos falar um pouco de tecnologia com eles? Eu recebi aqui uma pergunta, que você já pode emendar aí também na sua, do Gabriel, que quer saber quais são as tecnologias indispensáveis para um shopping, mas eu já passo a palavra para você também conduzir com eles. Nós falamos o tempo todo no período pré-pandemia, né? Pandemia e agora pós-pandemia, né? Falamos do advento de algumas soluções que entraram, né? Falamos de coisa. O que vocês dizem para mim que hoje, do que entrou para colaborar nesse período de pandemia de tecnologia, que a gente sabe que, além de ajudar em uma série de outras áreas, gerou uma redução de custo, mas o que entrou e vai ficar depois desse período? Com toda certeza, os analíticos. Não, eu ia falar não puxando sardinha para o meu lado. Eu ia falar a mesma coisa, os analíticos, aquilo que mensura, traz informações, nos mostra o ponto exato que tem que atuar, isso veio para ficar. A pandemia nos ensinou muito com essa tecnologia. Eu falo muito de a gente utilizar o homem para fazer o trabalho com que o homem é mais especializado
e utilizar a tecnologia para o trabalho que ela tem um rendimento maior. Vou colocar o exemplo daquele ali, e esse cálculo que eu fiz é incompleto. Quando nós fizemos uma utilização da contagem de pessoas utilizando o analítico, nós obtivemos um retorno, um payback daquilo foi superior a 32 vezes o que nós investimos naquilo. Se a gente não conseguisse limitar, porque o que foi a lei? Nós temos que limitar as pessoas que frequentam o shopping, que entram no shopping, de acordo com a capacidade de cada shopping. Isso foi no tempo passado. E como que os shoppings iam fazer isso? Aí sentou-se todo mundo, como que nós vamos fazer? Se a gente não tivesse como fazer isso, seria contando os veículos de estacionamento e calculando numa base teórica quantas pessoas estariam dentro. Em média. Criando KPIs, né? Aí a gente ia ter que pegar e liberar 30% de estacionamento, por exemplo. E a gente via que hoje a dinâmica é diferente. Nós temos aplicativo de transporte. Nós temos clientes que frequentam com aplicativo de transporte e é expressivo. Pessoas, dependendo da localidade onde fica o shopping, vêm a pé, vêm de bicicleta. E aí a pessoa não ser contabilizada em um determinado momento, a gente ia ter uma perda de receita. Então, isso que foi contabilizado, do que deixou-se de perder em virtude de poder fazer uma aplicação muito mais certeira de acordo com a lei, isso reduziu muita perda. Sabe o que é interessante? O analítico ele não trouxe só benefícios só para a segurança. Olha que interessante. Eu estava mostrando uma determinada ferramenta para a superintendência e ele olhou e falou: poxa, através dessa ferramenta eu consigo entender para onde que os funcionários, o público vai. Quais são as melhores lojas? Aí, peraí, chega aí, marketing. O que você acha? O analítico está ajudando o comercial a entender os melhores pontos de venda do shopping, o marketing entender onde tem mais visibilidade, tudo isso, né? Nossa, que bacana. E facilitou muito minha vida, porque o orçamento para implantar foi aprovado. Começa a vir de outras áreas, né? A segurança é um pobre. Então, né? foi muito bom. Você vê como a tecnologia é importante. Na pandemia, o shopping criou um departamento de inovações. E nós estamos lançando essa semana aqui uma coisa que é assim fabuloso, que é a geolocalização. Então porque tem uma coisa que me incomoda muito nos shoppings, e aí é geral, que é o mapa de localização de loja, né? Você vê a pessoa sobe, desce, ela não sabe onde está. Eu costumo dizer que quem cria aquele mapa lá, só ele que entende onde está o quê. E agora você, através do celular, você vai falar, vou para a loja tal, ele vai te dizendo, olha, suba a escada direita, segue tal. Como se fosse um Waze? Como se fosse um Waze. A minha muito bacana. Lia mapa. A minha, eu estava no exército, a gente lia mapa e tinha bússola, né? E eu estava conversando com a minha equipe hoje, eu falei assim, olha, e eu estava com o GPS na mão antigo, falei, olha, isso aqui era o GPS, isso aqui era uma tecnologia absurda. Ela falou, como é que funciona? Apareciam números aqui e a gente calculava em cima do mapa, desenhava, aí a gente considerava para onde a gente quer ir. Calculava a declinação magnética da carta topográfica, virava e traçava a linha, a gente ia lá e chegava com precisão. Ela ficou olhando com a cara assim, nunca viu isso, assim, né? Nunca viu, mas não dava em cima do mapa, não. Você tinha que riscar o mapa para aparecer isso. E assim, era um avanço em cima da bússola. E hoje a gente avança, a gente pega o GPS, o beacon, a gente tem um avanço enorme. Você pega o Waze, né, cara? Isso é uma coisa fabulosa, né? Eu, quando vim para São Paulo aqui, né? Todo mundo deve ter passado por isso. Você abrir o porta-luva e pegar o Mapográfico. Guia. Você olhava e falava assim, tá na página 125B, aí você chegava lá, aí vira à direita, não tinha direita, aí você tinha que parar no posto de gasolina. Cara, era uma loucura. Cara, eu falo que eu odiava via São Paulo, porque o São Paulo não fazia sequência o mapa, você tinha que pular as páginas, cara, quando pulava o bairro, né? Eu vim para o Marketplace, como eu falei, em 99, cara, eu olhava, olha que coisa doida, eu olhava assim, eu falava, eu sei que é naquela direção, e ia. Porque não tinha isso. Era direção geral, né? Era direção geral. Eu falava, é mais placa de direção geral. Ele tinha uma bússola no bolso. Tinha. É muito louco. Então, assim, tinha que andar com imã, né? É igual, tem um outro senso, né? Um sentido, né? Igual pássaros tem um sentido de... Muito louco.
Então, assim, hoje você não fala em segurança num empreendimento como o shopping center se não tiver tecnologia, cada vez mais. Então, eu quis dizer do departamento de inovação, porque assim, né, a gente quando pensa, nós estamos na pandemia, então para tudo. Não, foi criado um departamento justamente para pensar esse tipo de coisa e tal, é o momento. E na dificuldade é onde saem, né, os grandes pensamentos, as grandes ideias, tal, é bem assim. Então, eu imagino. Muito legal. E uma coisa bacana aqui é que hoje nós temos uma audiência bem grande. Por exemplo, o Rafael, ele fala direto de Caruaru, falando que é a famosa capital do forró. Então, um abraço para você, Rafael, para todos que estão nos assistindo. Juliano, estamos chegando naquele momento que a gente já conhece, porque infelizmente o nosso tempo é curto e a gente começa a fazer as considerações finais. Então, eu gostaria de começar com você, que você também pudesse fazer a sua e falar um pouco do que você achou desse nosso dia, que foi bem rico, né? Olha, se eu pudesse, todos os Security Talks seriam dessa forma. Eu acho que ele é muito enriquecedor. Eu acho que, pegando um pouco do que cada um comentou aqui, embora a formação básica de todos sejam na área do direito e tudo mais, você pode ver assim que a pluralidade é o que traz o conhecimento. Muitos começando da base, muitos no seu crescimento do dia a dia, migrando de carreira. Esse conhecimento, ele enriquece e faz com que as pessoas de sucesso hoje estejam onde estão, né? Eu tenho para mim, hoje foi um dia extremamente enriquecedor, eu aprendi muito hoje, pude conhecer pessoas simpaticíssimas aqui, onde que elas puderam dividir a experiência deles, e acho que eu até me permito, ouso a convidar novamente a gente fazer novas rodadas dessa forma aqui, focando um pouco num determinado assunto. Uma coisa que eu gostaria de comentar num próximo passo, às vezes falando sobre a questão do estacionamento do shopping, como é que funciona, algumas coisas, que infelizmente o nosso tempo ele é finito, então vai ficar para uma próxima vez, né? Então, as minhas considerações finais é que eu gostei e eu prefiro que aconteça sempre. Pandemia, graças a Deus, nós estamos chegando no final e mais ocasiões como essa vão poder acontecer. Obrigado mesmo a todos por estarem aqui com a gente. E, Matheus, passo para você a palavra. Bom, nem preciso dizer o quanto eu estou grato de ter 3 sumidades. Dessas 2 eu já conhecia, uma eu tive a oportunidade de já estar no shopping falando sobre segurança, Shopping Eldorado. Bruno já tivemos no Security Talks. Cláudio, outra fera aqui que está do meu lado. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Essa é a vantagem de se trabalhar com tecnologia, inovação tecnológica, né? A gente aplica ela em diversos setores, diversas verticais e está presente em tudo que a gente faz, né, cara? O mundo ele migrou, mudou muito. Acredito que o grande salto ainda veio depois da pandemia, como falamos muito. É o primeiro Security Talks pós-pandemia e com todo mundo junto, fico feliz, mas esse foi um grande tema também dentro da discussão. Faltaram muitos assuntos, muitas perguntas ficaram aí sem resposta. Acredito que a gente ainda vai ter uma parte 2 disso aqui, mas eu sou muito grato pelo conhecimento e a troca dele no dia de hoje. Legal. Realmente, antes de começar o programa eu já tinha falado, eu falo, 1 hora... não vai ser suficiente, a gente tem muita coisa para falar. Shopping Center como eu falei, é uma cidade de outra. Então a gente pode falar sobre plano de segurança, plano de crise e emergência, plano de continuidade de negócio, podemos falar sobre os treinamentos, né, de crise, os treinamentos práticos, como é que se elaboram, tem muita coisa para se falar, né? Sobre ocorrências, né? Quais as principais ocorrências, como são tratadas as ocorrências. Nossa, tem live aí para 8 horas e ainda fica faltando tempo. Então, Nelson, me deu um insight aqui, desculpa te cortar, cara. Mas eu acho que fica o desafio para quem está nos assistindo. Manda pergunta, fala o que o pessoal gostaria de ouvir aqui. Boa. Né? Muito bom. Legal. Envia aí, pessoal, que a gente já vai poder convidá-los novamente para cá. Desculpa, Nelson, manda ver. Não, vamos lá. E quero dizer que eu estou muito feliz e agradecer novamente o convite aí da Avantia de participar do Security Talks. É assim, muito grato. E se eu for convidado novamente, pode contar comigo. Tenho muito a contribuir e fico feliz. E também quero agradecer aqui os meus colegas de segmento, o Becker, o Cecílio, que são 2 feras aí. É muito legal quando a gente se encontra. E como o Bruno falou, assim, presencial é legal, né? O tal do Zoom, o virtual, foi aquela coisa
muito bacana, mas chega, né, cara? A gente quer assim, cara a cara, acaba aqui, a gente vai ali no café e continua a conversa, tal. Isso aqui é muito bacana. Obrigado, fico muito feliz. Bom, eu vou usar as suas palavras, Nelson. Parafraseando o Nelson. Primeiro, eu já fico muito feliz em me sentar à mesa com verdadeira sumidade no assunto, né? Então, para mim é um prazer muito grande. Eu não escondo o orgulho de estar aqui com os dois aqui, com o pessoal da Avantia também, que a gente sabe de determinadas áreas. Eu tive uma conversa com ele uma vez, foi muito rica a conversa que nós tivemos, bacana, sobre tecnologia também. Então, assim, e foi bem interessante. A gente estava falando uma coisa que eu acho que se aplica ao dia de hoje, né? A gente falava de tecnologia e, na verdade, a gente estava falando de tecnologia, ela serve para economizar recursos, porque a gente falou, olha, se pegar um primeiro livro do Brasil sobre segurança, vamos colocar, o Segurança Física de Estabelecimentos, foi feito na década de 60, se eu não me engano, trouxeram para o Brasil, foi um capitão americano, né, capitão Miller, que escreveu sobre controle de acesso. O que ele escreveu na década de 60 está válido, só que a gente precisava de pessoas para fazer isso, para checar se aquela credencial da pessoa, se ele tinha um triângulo, se ele tinha um quadrado, se ele tinha um círculo, que área, que código de cores que ele podia liberar. E aí imagina a linha de segurança de vigilante para cuidar disso. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem uma credencial, um crachá embarcado, com aquilo tudo embarcado. A gente tem facial, para chegar aquela pessoa está lá. O conceito não mudou, é dar o acesso a quem deve ter o acesso, não negar o acesso a quem tem que ter o acesso. Agora, o que mudou é o preço que se paga por isso, né? Hoje se paga um preço mais baixo, porque deu a máquina, o que a máquina é melhor, e deixa o homem fazer com que o homem é melhor. O homem é melhor analisado que a máquina, por enquanto ainda, né? A gente está falando por enquanto, né? Eu sei que você vai brigar comigo, você vai discutir comigo, né? Mas há controvérsia. Sorte que está acabando, né? Senão, assim... eu lembro que uma vez eu detectei um incêndio com um analítico de movimento, foi todo torto, mas salvou todo o investimento de uma empresa. Ia pegar fogo numa área inflamável e o analítico detectou, está tendo movimento aqui, está tendo intrusão, quando houver um incêndio. Então, assim, salvou, né? Foi de maneira indireta. E hoje, quando a gente conversa, o analítico detecta incêndio, tudo, e quantas vidas podem ser salvas, quanto a gente economiza em patrulhamento, em segurança do nosso pessoal, quanto a gente consegue fazer isso. Então, a gestão de shopping center, ela é muito dinâmica, O assunto do shopping center é muito dinâmico. Se nós ficássemos 10 dias aqui, ainda ia ter assunto para falar. Então, a gente tem que chegar um momento e cortar antes, assim, a gente... É um assunto que todos nós gostamos muito e eu acho que quem se interessa por isso realmente deve correr atrás, mas saber se a sua personalidade ela está de acordo com isso, porque você gosta de atender os outros, você gosta de ajudar os outros, você gosta de fazer os outros se sentirem bem, você tem aquela capacidade de ouvir as pessoas, às vezes pessoas com uma posição antagônica àquela que você tem, mas assim, você entender que aquilo está tudo bem. Às vezes aquilo não é contigo, e conseguir tratar e lidar com aquela pessoa, e compreender a frustração daquela pessoa, a frustração da sociedade de querer frequentar um shopping e estar fechado, a frustração de quem entrava no shopping e queria ter mais lojas abertas, a frustração, e aí a gente via várias coisas diferentes, né? Então, assim, a gente tem que gostar realmente de pessoas, tem que entender pessoas, tem que colocar no momento e assim, mas quem consegue fazer isso é uma lição de vida, é uma aprendizagem que a gente aplica não só depois, aplica em todas as faces da nossa vida. A gente aplica isso em casa, aplica com filha, aplica com esposa, aplica com os colegas, tudo, a gente acaba tendo um entendimento maior do que é o conflito, né? Porque a gente tem muito diário, a gente tem 50 mil, 40 mil pessoas por dia, quantas interações que a gente tem por dia, cada interação, cada vez que alguém chega num atendente, num vigilante, é uma interação, qual é a chance de dar problema? Então, assim, várias interações e a gente com treinamento, tudo a gente consegue fazer isso e é uma maneira, mas tem que gostar de fazer isso.
e tem que gostar de falar. E assim, só para finalizar, já tomando o tempo dos outros, mas é o seguinte, eu acho que a gente tem que, e é um gestor que não varre nada para debaixo do tapete, é um gestor que expõe muitas vísceras, que chega lá e fala assim, olha, está acontecendo isso aqui, aconteceu isso aqui, o problema é esse, acabou de acontecer um problema desse aqui, vamos resolver esse problema. A gente chega aqui e a gente consegue resolver o problema, assumir culpa. É um gestor que assume culpa. Não, tive culpa por isso aqui, vou falar isso aqui, vamos mudar, vamos treinar, vamos fazer tudo. E a gente faz plano de ação, tudo. E assim, é uma vida fantástica um gestor de shopping center. Mas aí eu já dou um recado para o nosso colega ali que perguntou. É uma vida bem bacana aos sábados e domingos, que é o nosso principal movimento. Então, assim, são coisas que a gente tem que ver e assim, a gente fica apaixonado com isso. Mas a pessoa, cada um tem que ver, é isso mesmo. Então, é fantástico e com o tempo você acaba gostando, acaba entendendo tudo e acaba ficando assim, fascinado e trabalhando com gosto mesmo, com paixão, né? O tema shopping center, ele é um universo, né? A gente, em pouco tempo, nós falamos sobre alguns temas, mas eu até estava escrevendo um script aqui que, se fosse colocar em prática, a gente ia dar mais umas 3 horas, né? Ainda mais com a expertise do Becker e do Nelson. Eu acho legal fazer uma próxima, né? Especificar. Tem tanto tema que a gente poderia falar. Relacionamento com órgãos públicos, menores, pedintes, como tratar esse assunto, então, vendedor ambulante. Nossa, tem bastante assunto. Então, se tiver uma próxima e me convidarem, eu venho de novo, tá? Tem uma frase muito bacana de um sábio, eu não vou lembrar o nome dele, mas é sobre o sucesso, né? Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Eu acho muito bacana esse bate-papo. A gente está aprendendo, a gente está ensinando e a gente está diminuindo a nossa ignorância. Para mim, aqui foi diminuir a minha ignorância. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Nós que agradecemos. Pessoal, esse foi o episódio 57, Segurança em Shopping Centers. Já está subindo a hashtag ali, quero parte 2, já começou a campanha. Continue fazendo a campanha que vai facilitar a gente conseguir a agenda desses 3 craques para poder voltar e falar conosco aqui no próximo programa, ou quem sabe até na próxima semana, não sei, vamos ver aqui. Mas participem ativamente das nossas redes sociais também, tanto da Avantia quanto do CT Hub Oficial nas redes sociais, e aproveite para compartilhar aqui abaixo para o teu amigo, porque vai ficar aqui no YouTube gravado, então você pode clicar em compartilhar e enviar para quem você quiser e ajudar a disseminar esse conhecimento, né, que você viu quão rico que foi. Esperamos vocês, então, na próxima quarta-feira, às 17 horas, com mais um episódio do Security Talks. Até lá!